Queria cumprimentar toda a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Sou grato a Deus por essa tão rica oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Queria convidar a atenção dos amados a um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Enquanto os irmãos abrem, queria agradecer ao dirigente do trabalho pela rica oportunidade, de estarmos aqui. Quero dizer para os irmãos que os irmãos continuem orando por nós, para que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Diz a palavra de Deus assim, a partir do verso de número 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor, pois, aplique essa bendita e preciosa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, a palavra de Deus é rica e extremamente preciosa. O texto que eu acabei de ler é bem conhecido dos irmãos. É mais conhecido até o seu epígrafe, é a cura do endemoniado Gerazeno. É uma história conhecida porque é uma história marcante. É uma história conhecida e muitas vezes está na nossa mente porque é uma história dramática. É provável que poucas histórias na Bíblia tenham sido tão dramáticas como a história deste endemoniado. Primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, é que havia uma legião de demônios sobre um só homem. A Bíblia está nos revelando algo extremamente precioso, que do jeito que Deus dá valor à vida do ser humano, o diabo também dá valor à vida do ser humano, porque senão ele não pegava uma legião de demônios, ou uma legião, melhor dizendo, era uma composição dos soldados romanos de 6.000 soldados. Eram 6.000 soldados, compunha uma legião. Então ali havia 6
3.000 demônios no mínimo sobre a vida daquele homem. Aquele homem tinha algo que fazia com que o diabo investisse na vida dele. O diabo não queria de maneira alguma que aquele homem se encontrasse com Jesus. A última coisa do mundo que o diabo queria, de alguma forma ele conseguia enxergar. Não me pergunte como, mas ele sabia que Deus provavelmente tinha um propósito naquela vida. Deus tinha um plano naquela vida, e que por isso ele usou tanto do seu poder, tanto da sua força, para poder colocar aquele homem numa posição de impossibilidade total e completa. Nós estamos diante de uma situação de total impossibilidade. É como se um médico chegasse para você e dissesse: está com câncer, só tem 5 dias de vida, só tem 1 mês de vida, só tem 1 semana de vida, e você ficasse completamente desenganado por tudo e por todos, e o teu dinheiro não pudesse resolver, e nada que você tivesse pudesse resolver. Era uma situação de total impossibilidade, a situação que este homem vivia. Era uma situação de impossibilidade, porque era uma cidade gentílica, era uma cidade que não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia nada, não tinha alguém que orasse. Você muitas vezes é beneficiado porque às vezes não é crente, mas tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém suplicando por você, e mesmo assim Deus está trabalhando na sua vida. Quantos livramentos Deus não te deu porque tinha alguém orando por você, porque tinha alguém intercedendo por você pela noite, pela madrugada, porque tinha alguém chorando por você. Este homem não tinha ninguém para chorar por ele, este homem não tinha ninguém para pedir por ele, este homem não tinha ninguém para interceder por ele, porque a sua família, a sua cidade, a sua terra era uma terra gentílica, longe de Deus, separada das promessas de Deus, separada completamente de Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia está colocando uma situação extremamente dramática, extremamente difícil, uma situação impossível, uma situação inusitada, uma situação terrível. Mas sabe o que me chama a atenção também nesse texto, irmãos? É que Jesus estava em um determinado lugar, e a Bíblia diz que ele pega os seus discípulos e entra em um barco, em uma embarcação, e ele agora vai trafegar 10 quilômetros em uma embarcação, aonde Jesus está extremamente cansado. Diz a Bíblia que durante o percurso Jesus dormia a tal ponto de que se levantou uma grande tempestade, e a tempestade era tão forte, a tempestade era tão violenta, que diz a Bíblia que os discípulos desesperaram da vida também. Assim como aquele homem não tinha esperança diante da situação que se encontrava, os discípulos agora naquela embarcação, mesmo com Jesus, se desesperam da vida. E aí diz a Bíblia que eles vão até Jesus e acorda Jesus e diz: mestre, tu não te importa que nós pereçamos? A Bíblia diz que Jesus se levanta, e diz a Bíblia que o mar estava furioso, e Jesus disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e o mar aquietou-se, e Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: aonde está a vossa fé? O problema não estava na tempestade. Jesus mostra que o problema estava na fé dos seus discípulos. Por isso que ele diz: aonde está a vossa fé? Mas sabe qual foi a grande resposta de Jesus primeiro aos discípulos? Não foi através de palavras. Quando eles acordaram Jesus não disse: olha, eu gosto de vocês, eu me preocupo com vocês, fica tranquilo. Há pessoas que têm uma carência de ouvir que Deus o ama. Há pessoas que têm uma carência que deseja que Deus diga: olha, meu filho, eu te amo, olha, meu filho, eu tenho cuidado de ti. Mas o maior eu te amo de Deus de toda a história não foi com palavras, mas foi na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que Deus diz para você: eu te amo. É na cruz do Calvário que Deus diz para você: eu me preocupo com você. É na cruz do Calvário que Deus diz: você é importante para mim. É na cruz do Calvário que Deus diz: olha, o meu desejo é que você venha a salvar-se. E a Bíblia diz que Jesus mostrou a sua autoridade sobre o vento e sobre o mar. E isso falava muito para os seus discípulos, porque eles se perguntam e dizem: que homem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem.
E aí eles tiveram essa experiência preciosa com Jesus, de que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha poder sobre a natureza. Olha que foi difícil para eles. Eles não imaginavam que Jesus tinha poder sobre a natureza. Eles se impressionaram. Quando Jesus fez um milagre, eles ficaram impressionados. Eles olharam um para o outro e disseram assim: que homem é esse? Ele manda no vento, ele manda no mar. Quem é esse homem? Jesus estava mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza. Mas agora o negócio fica mais difícil, porque quando Jesus desce do barco, vem um endemoniado, temido por todos, com uma legião de demônio, uma coisa provavelmente mais horrorosa do mundo, vem ao encontro de Jesus furioso. E eu fico pensando se os discípulos se atemoraram por causa da tempestade que Deus criou, que Jesus criou e que tinha domínio sobre eles, e que eles não sabiam que Jesus tinha domínio sobre a natureza. Imagine sobre o mundo espiritual. É provável que eles temeram também. Quem sabe até pensaram em correr, em ir embora. Mas Jesus imediatamente de longe disse: sai dele, espírito imundo. E a Bíblia diz que os espíritos se ajoelhavam e se prostravam diante de Jesus, dizendo: não nos atormente antes do tempo, não nos atormente antes do tempo. Jesus estava mostrando o seu poder sobre o mundo espiritual. Assim como ele mostrou que tinha poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o mundo espiritual. A palavra de Deus está dizendo que Deus manda na terra, Deus manda no céu, Deus manda debaixo da terra, e Deus manda no mundo espiritual, nos demônios também. Talvez você tenha medo que uma tragédia aconteça. Talvez você tenha medo que o diabo arme um plano, uma cilada contra você. E por vezes eu vejo alguém dizendo: o diabo armou uma cilada tão grande, quase que eu caía. Ele pode armar quantas ciladas ele quiser. Ele pode armar de dia, de noite, de manhã, de tarde. Ele pode passar o ano, a semana, o mês, todo o tempo armando cilada para você. Mas fica sabendo de uma coisa: ele não faz nada sem a permissão de Deus. Ele não faz nada sem a autorização de Deus. Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o mundo espiritual. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que eles se subjugaram a Jesus. Eles se prostraram. Eles disseram: não nos atormente antes do tempo. E tem gente que não gosta de ouvir falar de inferno. E tem gente que diz que é mentira. Mas só quem acredita que é mentira é aqueles que estão completamente desligados da palavra de Deus. Porque até o diabo sabe que o inferno é uma realidade, e ele teme demais ir para o inferno. Porque era para lá que Jesus ia mandar eles. E eles que Jesus vá para o abismo. E eles: não me mande antes do tempo, não. Eu não quero ir para lá, não. E o homem muitas vezes não percebe a realidade do inferno. É uma realidade dura. E talvez alguém diga assim: que falta de amor. Não pude falando de inferno ao invés de falar de amor. Mas Deus falou do inferno, a Bíblia fala do inferno, Jesus fala do inferno. Não é falta de amor, não. É tanto amor que Deus te conscientiza e te diz nessa noite que não deseja que você vá para esse lugar, porque Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que você não vá para lá. Mas é para lá que os demônios vão, e todo aquele que rejeitar a Jesus. Porque uma coisa interessante no texto, irmãos, é que aquele que conhecimento, aquele que consegue ver, consegue presenciar a operação de Deus, a operação do Espírito de Deus, a operação de Jesus, e se volta contra Jesus, isso é diabólico. Porque foi isso que os demônios fizeram. Mesmo vendo o poder de Jesus sobre todas as coisas, mesmo sabendo que é o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que eles chegaram diante de Jesus e disseram: é o Eliú. O que quer dizer isso? Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Foi isso que eles disseram. Filho do Deus Altíssimo, é o Eliú. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam a pessoa de Jesus, quem era. Eles sabiam o poder de Jesus. Seus discípulos não sabiam, mas o diabo sabia. E é interessante que mesmo assim se voltou contra Jesus. Mas diz a Bíblia que, resistindo a Jesus, eles resolveram que a única opção que tinha a fazer era rogar ao Senhor. E eles disseram assim: Senhor, Filho do Deus Altíssimo, nos manda
não nos manda para o abismo, não nos manda para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu. E eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos foram de despenhadeiro abaixo. E talvez você me pergunte: será que Jesus não gosta dos porcos? Aí não foi Deus que criou os porcos? E por que ele permitiu que o demônio entrasse nos porcos? Para que 2.000 porcos fossem despenhadeiro abaixo e aqueles demônios destruíssem os porcos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, além de libertar aquele homem, ele queria mostrar algo para aquela sociedade. Porque havia uma reprovação da parte de Jesus muito grande sobre aquela sociedade. A forma que a sociedade tratou aquele homem. Porque a sociedade simplesmente descartou aquele homem. Diz a Bíblia que aquele homem tentou ser algemado, acorrentado como um animal. Diz a Bíblia que aquele homem ficou jogado pelo cemitério, pelos montes. Diz a Bíblia que ninguém podia chegar perto dele. Era um homem completamente descartado. Além de viver uma impossibilidade, era um homem que vivia também a exclusão da sociedade. Aquele homem vivia à margem da sociedade. Era alguém completamente excluído. Alguém que ninguém queria passar perto. Alguém que ninguém queria estar junto. Alguém totalmente desprezado da sociedade. E Jesus mostra à sociedade que os valores da sociedade não eram os seus valores. E por isso que ele permite que aqueles demônios entrem naqueles porcos e os porcos se acabem. Porque Jesus estava dizendo para a sociedade: uma alma não tem valor para mim. Uma alma tem grande valor para mim. Vale mais do que 200 porcos. Vale mais do que 2.000 porcos. Uma alma vale mais do que 2 milhões de porcos. Uma alma vale mais do que todos os porcos da terra. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não estou nem um pouco preocupado com esses porcos. Eu estou preocupado com esse homem. Jesus não está preocupado com as coisas materiais. Às vezes a gente se preocupa: a bolsa de valores, os dólares subiu, não sei o que aconteceu, o mundo está pegando fogo. Deus não quer saber disso não, irmãos. Deus quer saber da tua alma. Deus quer saber do teu espírito. Deus quer saber de você, porque tudo isso vai passar, diz a Bíblia. Deus não está preocupado com nada disso. Jesus, os valores de Deus, os valores de Jesus são diferentes do nosso. Os porcos foram embora e Jesus mostrou para a sociedade: veja como eu amo esse homem que vocês tanto desprezam. Mas vê como vocês amam esses porcos que eu tanto desprezo. Porque sabe o que aqueles homens fizeram quando Jesus mandou? E tem tanta coisa interessante nesse texto, irmão. Às vezes até os crentes se perguntam o porquê de algumas coisas. Por exemplo, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Eu já vi gente arrancando os cabelos da cabeça. Por que Jesus atendeu os pedidos dos demônios, dos espíritos imundos? E fica aquela discussão, aquele problema capaz do camarada até abandonar a fé por causa... Meus irmãos, eu não sei por que Jesus atendeu o pedido dos demônios. Eu não sei por que Jesus permitiu. Eu sei lá. Quem sabe é Jesus. Quando nós nos encontrarmos com ele lá, ele vai dizer o porquê. Mas eu sei de uma coisa: se Jesus Cristo atendeu o pedido dos demônios, o pedido dos espíritos imundos, o pedido daqueles maléficos, imagine o meu e o teu. Imagine a minha e a tua oração. Imagine o meu e o teu clamor. Imagina quando você se ajoelha, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Dá para parar para pensar o quanto ele é bom. Ele é bom até para atender o pedido de quem não presta, vai para o inferno e não tem salvação. Imagina o teu pedido. Imagina a tua oração. Imagine o teu clamor. Imagine a tua necessidade. Ele manda em tudo, irmãos. Eu estava me lembrando de uma história de uma irmã que estava passando por necessidade. E chegou naquele ponto que zerou tudo. Abria lá a geladeira, não tinha nada. Abria o armário, não tinha nada. E não tinha nada. E ela estava no nada. Mas aí era de noite já, ela orando: Senhor, tem misericórdia, porque eu vou dar o que aos meninos amanhã de manhã, Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu não vou dormir não, Senhor, eu vou ficar aqui a noite toda clamando. E lá pelas madrugadas, aí um grupo de jovens ia passando, ia pra balada, a curtir a vida, e ouviram a irmã orando na casa da irmã simplesinha, a frente da casa, o muro da frente da casa, a frente da casa era direta com a rua, e dava para ouvir. E aqueles jovens ouviram e disseram: vamos pegar uma peça com ela, vamos pregar uma peça com ela, vamos, amanhã a gente vem logo cedo, vai na padaria, compra
comprou um bocado de coisa, pão, leite, um monte de comida, um monte de coisa boa. Chega lá na porta e diz: olha o que mandaram trazer. A primeira coisa que ela vai fazer é perguntar. Aí a gente prega uma peça na irmã. Aí assim fizeram, de manhã bateram, chegaram, quando a irmã viu, glória a Deus. Aí ele, irmã, glória a Deus não. A senhora não vai perguntar quem mandou não. Ainda não me importa não. Mas irmã, pergunta quem mandou. Quem mandou, meu filho? E ela já botando as coisas para dentro. Quem mandou foi o diabo, irmã. Aí eles pensaram, ela vai mandar botar tudo fora. Aí a irmã disse, glória a Deus. Aí disse, glória a Deus por quê, irmã? Porque o meu Deus é tão grande, quando ele quer fazer algo por mim, ele manda até o diabo fazer. E Deus é assim, irmãos, ele manda no céu, manda na terra, manda nos demônios, manda aí quem não presta. E se ele quiser te abençoar até com alguém que não presta, ele tem poder para isso. E a irmã disse, glória a Deus, porque o Deus manda até no inimigo. Se ele quiser me abençoar, até o inimigo. E ele tem que obedecer. Ou ele não fez lá. Quando Deus disse, não toque na vida do meu servo Jó, viu? Você quer fazer, faça, mas não toque. E ele não tocou, irmãos. Porque Deus tem poder sobre todas as coisas do universo. Então, primeira coisa é essa. As pessoas, por que ele atendeu o pedido? Outra coisa que também às vezes algumas pessoas ficam discutindo é o seguinte, é sobre o nome Jesus. E diz assim, olha, mas no grego não existe a palavra J, não existe a letra J. A gente que passou pela faculdade sabe que essa discussão existe. Um dia eu cheguei na faculdade, estava um rolo tremendo, porque na aula do grego alguém disse, mas não tem J, então não é Jesus, é Yeshua, então a gente diz o nome errado. E aquela confusão para um lado, aquela confusão para o outro. E aí, irmão Marcos, olha, meu amigo, é o seguinte, eu estou chegando aqui agora na aula, eu não sei muito bem desse negócio de grego, mas eu quero dizer uma coisa, se é Yeshua, se é Jesus, seja lá o que for, olha, é nesse nome que Deus opera, é nesse nome que Deus liberta, é nesse nome que os demônios se submetem, é nesse nome que as pessoas são curadas, é nesse nome que a glória de Deus cai, e é esse nome que eu vou seguir. E a confusão acabou. Pouco importa, irmãos, Yeshua, Jesus, não importa, é o nome do nosso Salvador. O diabo entende muito bem de quem nós estamos falando. Mas, porque ele mostrou naquele dia que tinha poder sobre todas as coisas do universo. Mas sabe também o que é interessante, irmão, nessa história? É que a Bíblia diz que esse homem, aquela comunidade agora diz assim para Jesus. Há três coisas que acontecem aqui interessantes. Há três pedidos. Há o pedido do endemoniado, dos demônios para entrarem nos portos. Há o pedido das pessoas, da sociedade, dizendo que Jesus vai embora. Porque a Bíblia diz que eles temeram. E disseram, vai embora, Jesus. É o pedido, e Jesus atendeu o pedido deles. Sabia que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Jesus atendeu o pedido da população que estava enfurecida com ele por causa do prejuízo. Mas há um pedido interessante que Jesus não atendeu, foi o pedido desse homem. Porque a Bíblia diz que esse homem pediu algo também a Jesus, depois de liberto. Diz a Bíblia que ele estava sentado em perfeito juízo, tranquilo, aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que quando Jesus foi embora, ele disse, Senhor, deixa eu ir contigo. Sabe o que é interessante, irmão? É que Jesus não atende o pedido desse homem, que foi liberto, que foi salvo, que se encontrou com Jesus, que abriu o coração com Jesus, que foi iluminado pelo Evangelho. Jesus não atende. Aí eu fico pensando, irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós não compreendemos que o não, às vezes nós pensamos que o não de Deus é uma reprovação. Às vezes nós pensamos que o não de Deus é porque Deus não gosta da gente. É porque a gente está errado em alguma coisa e o não de Deus representa algo negativo de Deus para conosco. Mas quando nós olhamos esse texto, Deus atende o pedido dos demônios que não prestavam e que estavam fazendo mal. Jesus atende o pedido da multidão, mandando ele ir embora para longe, para nunca mais vir ali. Mas Jesus não atende o pedido de um homem que havia se convertido, que havia sido liberto, que havia aceitado Jesus, que havia aberto o coração para Jesus. Jesus disse, não, comigo você não vai não. Mas tem um porém, sabe, irmãos? Aqui Deus revelou para ele
e revelou para mim e para você. E às vezes, quando Deus diz o não para mim e para você, Ele não revela naquele momento. Lembra do que Ele disse a Pedro? O que eu faço agora, você não, mas amanhã você entenderá. Mas aqui Jesus quis revelar, e Jesus disse: não, você não vai comigo não, você vai sair por aí dizendo aos céus tudo que Deus fez por ti e como teve compaixão de você. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que às vezes o não de Deus é para cumprir um propósito infinitamente superior em nossa vida. Deus tinha algo na vida deste homem. Deus tinha uma chamada muito grande na vida deste homem. Sabe o que de fato está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é o seguinte: o diabo teve que libertar esse homem e ir embora, e esse homem foi liberto, mas Jesus já tinha algo preparado para esse homem. Jesus não libertou por libertar. Não pense que Jesus liberta por libertar. Não pense que Deus salva por salvar. Deus salva porque tem planos. Deus salva porque tem projetos. Deus salva porque tem coisas grandes em nossa vida. E então Jesus tinha algo grande na vida daquele homem. O diabo armou uma cilada para Jesus. Ele articulou e planejou tudo que aos olhos dele deu certo. Porque a Bíblia diz que quando ele pediu para entrar nos porcos e jogou os porcos despenhadeiro abaixo, a multidão logo veio e mandou Jesus ir embora. E Jesus teve que ir embora porque ele é educado. Ele só entra quando a gente abre a porta. Ele só senta quando a gente puxa a cadeira. Ele só fica do nosso lado quando nós permitimos, porque ele é sensível, ele é educado. E aí a multidão mandou Jesus ir embora, dizendo, e provavelmente o diabo festejou e disse: ganhamos porque Jesus foi embora. Só salvou uma alma. Daqui a pouco a gente vai lá, dá um jeito, faz alguma coisa e ainda vai, essa alma quer ir embora. Então tá tudo certo. Jesus passou aqui e parece que não valeu, foi quase nada. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, entendendo todas as coisas, Jesus disse: você não vai não, você quer vir comigo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que Jesus tem algo tão maravilhoso, Jesus tem algo tão encantador, Jesus tem algo tão precioso, que aquele homem, quando foi liberto, ele deveria querer ir ver seus parentes, ele deveria querer ir ver sua família, ele deveria querer ir ver seu filho, abraçar a sua esposa, rever os amigos, porque agora o seu juízo ficou perfeito, diz a Bíblia. As suas condições, suas faculdades voltaram completamente ao normal. Mas esse homem, diante de Jesus atraiu esse homem de tal maneira que ele não quis saber de família, ele não quis saber de filho, ele não quis saber de sociedade, ele não quis saber de nada. A única coisa que ele fez quando foi liberto: deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, eu quero estar ao teu lado, eu quero te conhecer melhor, eu quero que o Senhor faça coisas maiores ainda na minha vida. E aquele homem deseja seguir a Jesus. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Voltando, é que Jesus não permite. E Jesus disse: vá e anuncie tudo o que Deus tem feito por você. 2 anos e meio depois, Jesus volta para aquela mesma cidade, para aquele mesmo local. É onde ele faz a multiplicação dos pães e peixes pela segunda vez. Mas quando Jesus desce do barco, tem uma multidão ali, irmãos. Não era uma cidade idílica? Não era uma cidade que não conhecia Deus? Quem foi que anunciou Deus para essa cidade toda agora? Que quando Jesus vem, está esperando Jesus. Foi aquele homem que ficou lá. Porque aquele homem era um pedacinho de Jesus que ficou lá. Jesus saiu fisicamente, mas deixou um pouquinho dele naquele lugar. Porque nós somos cristãos. A primeira coisa que a igreja foi chamada foi de cristão. E o que é cristão? É pequenos cristos. Eu e você é um pouquinho de Jesus. Aonde nós passamos, aonde nós andamos, o perfume suave vai contaminando o ambiente, vai ficando no ambiente, e o poder de Deus vai se manifestando naquele lugar. E aquele homem era um pouquinho de Jesus ali. E aquele homem foi pregando, foi fazendo uma obra maravilhosa. Quando Jesus desceu ali, havia uma multidão aguardando Jesus. Então, quando Deus diz não muitas vezes para nós, é porque Ele tem um propósito muito grande em nossa vida. Mas eu queria dizer para os irmãos, eu queria dizer o seguinte, já encerrando, eu queria dizer para os irmãos que o que Jesus fez na vida daquele homem, Ele quer fazer por cada um de nós. Já fez por muitos aqui e quer fazer por você ainda que não teve um encontro com Ele. O que foi que Jesus fez com esse homem?
Jesus deu uma segunda oportunidade a esse homem. Você sabia que Deus é o Deus das segundas oportunidades? Você sabia que Deus é o Deus que dá uma nova chance? Você sabia que Deus escreve uma nova história para aquele que não tem mais jeito, para aquele que não tem mais saída, para aquele que não tem mais solução? Jesus Cristo é aquele que dá uma nova oportunidade. Eu nunca esqueço da história de um comerciante, um dono de uma farmácia que era ateu. Ele era ateu. Apesar de ser uma boa pessoa, apesar de tratar muito bem as pessoas, era alguém muito amável, mas não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus. Não falasse de Deus junto dele. E um dia, por volta já à noite, por volta já de certa hora da noite, alguém começa a bater na porta da sua farmácia e bate. Ele já está recolhido com a sua esposa já, e de repente ele ouve aquele barulho, aquela zoada, e ele diz assim: olha, tem alguém que está precisando de mim, eu vou descer. A sua esposa diz: meu Deus, será que não é perigoso? E ele diz: não, tem alguém precisando de mim, eu vou descer para ajudar. Porque se está batendo essa hora é porque está necessitado. Ele abre a farmácia prontamente, e quando ele chega lá tem uma menina, e a menina diz: pelo amor de Deus, moço, me vende um remédio da minha mãe, porque se ela não tomar o remédio, ela vai morrer, porque ela só consegue sobreviver tomando esse remédio, e o remédio acabou, a gente não percebeu, e eu vim aqui na carreira, porque se ela não tomar esse remédio daqui a pouco, ela vai morrer. O moço rapidamente vai, pega o remédio, vende a menina pega o remédio, sai da carreira e diz: eu vou correndo para levar logo para minha mãe. E quando a menina vai saindo, que ele vai fechando a porta, de repente ele percebe que fez algumas alterações na farmácia, e ele diz assim: eu acho que eu mudei aquele remédio. Provavelmente eu dei o remédio a ela, deixa eu conferir. Quando ele vai conferir, percebe que deu o remédio errado para aquela criança. E de repente bate um desespero na vida daquele homem. E ele começa a dizer: meu Deus, daqui a pouco essa menina chega aqui amanhã, dizendo que a mãe dela morreu, que eu dei o remédio errado, e agora eu não sei onde ela mora, não tem telefone, não tem nada, e agora o que é que eu faço? E aquele homem ficou pensando que ia fazer o mal a alguém, pensando que alguém ia morrer por culpa dele, pensando no dia seguinte a criança na sua porta, e de repente o desespero bate em sua porta, e em sua vida, em sua alma, e ele não sabe o que fazer. E aí ele se ajoelha e diz assim: Deus, se tu existes, me dá uma segunda oportunidade. Daqui a pouco a porta começa a bater de novo, do mesmo jeito, começa a bater de novo. Ele corre, ele abre a porta e diz, quando ele vê a menina, ele diz: o que foi que houve? Ela diz: olha, eu corri tanto, moço, eu corri tanto para salvar a minha mãe, eu corri tanto, e quando eu cheguei perto da minha casa, eu tropecei, eu caí, quebrei o vidro, eu vim buscar outro remédio. O homem disse: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E ele é o Deus da segunda oportunidade, e ele é o Deus da segunda chance, e ele é o Deus que te trouxe aqui nessa noite para dizer que tem uma história na tua vida, que tem um plano na tua vida, que tem algo na tua vida, que talvez nem você acredite em você mesmo, mas Jesus está dizendo: eu acredito em você, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho coisa grande na tua vida. Não resista à chamada de Deus na tua vida. Não resista à chamada de Deus na tua vida. Eu nunca me esqueço, irmãos, o dia que Jesus me chamou, nunca esqueço. Fazem 24 anos que Jesus me chamou, eu nunca esqueço aquele dia. O dia mais marcante provavelmente da vida de cada um é o dia que Deus nos chama. E eu nunca esqueço isso. A gente não gostava de crente, lá em casa ninguém gostava de crente. Minha família não gostava de crente. E quando os crentes vinham descendo pela rua evangelizando, a gente corria para casa, fechava as portas e dizia: fecha tudo que lá vem os bodes. A gente não gostava de crente. Mas meu irmão precisou fazer a casa dele, ele comprou um terreno, precisou fazer a casa. E aí ele não encontrava pedreiro, e era uma crise de pedreiro, e de repente apareceu o irmão Antônio. E o irmão Antônio começou a fazer a casa. E ele fazia um pedaço do muro, e ele pregava a palavra, e ele colocava um tijolo, e ele pregava a palavra, e ele pregava a palavra, e ele colocava o tijolo. Eu não sei como ele fazia, mas ele fazia. Um dia ele falou para mim sobre as 10 virgens. E ele disse que havia 10 virgens.
E que 5, quando Jesus viesse, 5 ia. E 5 ficava clamando, gritando. E uma coisa terrível aqui na terra. E aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E eu disse, eu não quero ser essa 5 aqui não. Eu quero ser a 5 que vai para lá. E não a que fica. Mas o irmão disse que o culto era só domingo. Eu disse, misericórdia, domingo ainda. E se Jesus vier? Aí eu disse, irmão, eu vou pro culto com o senhor, irmão. Mas aí eu fui orar de noite dizendo assim, Jesus, não vem hoje não. Deixa para vir depois de domingo, que é o tempo de eu ir me converter. Mas parece que o domingo não chegava, irmão. Veio a terça, a quarta. E o interessante é que eu ia ouvir uma palavra de consolo na rádio. E quando eu ligava o rádio, tinha alguém lá na Maranata, na evangélica, dizendo, Jesus está voltando. Eu dizia, misericórdia, vamos mudar essa rádio. E aí eu ia fazer as coisas, digo, eu vou resolver minhas coisas. E um dia lá veio lá de Afogado, nesse período, parece que o domingo não chegava. Aí lá veio de Afogado no ônibus, no calor. Eu abro um pouquinho o vidro, tá lá o irmão de paletó ali afogado, com aquele microfone, aquele negócio, dizendo, Jesus está vindo, eu estou sentindo que ele vem hoje. Eu digo, esse irmão está na carne, misericórdia, Jesus, não vem hoje não, deixa dar domingo, Jesus. E o domingo demorando, aí o domingo chegou. Quando o domingo chegou, o irmão, eu ia lá na porta, abria a porta, e o irmão não vinha, e eu abria a porta, e eu digo, meu Deus, se Jesus vier, esse irmão é uma demora, eu vou ficar por causa desse irmão. E eu ia e tal, e daqui a pouco o irmão vinha, antes do irmão bater, eu já ouvi as pisadas do irmão, abri a porta, e disse, vamos irmão, vamos embora, vamos pro culto. E chegamos lá no culto, e quando eu chego lá no culto, irmão, há uma demora tão grande. Eu disse, meu Deus, quando é que esse povo vai fazer o apelo? Termina Jesus vindo e eu ficando. E aí o irmão foi pregar, e eu saí na pregação, meu Deus do céu, o irmão bateu 25, 10, 20, não sei o que. Eu disse, não, isso aqui tem alguma coisa combinada. Esse irmão combinou que esse outro só pode ter sido. Foi não, irmão, é o que o Espírito de Deus que estava na vida de um, estava na vida do outro, e está aqui nessa noite também. Quando o irmão disse, levante uma mão, quem quer aceitar Jesus, eu levantei as duas, saí correndo, passei pelo meio da multidão. Ore logo, irmão. E o irmão orou, eu disse, graças a Deus. Cheguei em casa leve para contar para minha mãe, disse assim, mãe, eu fui para a igreja e eu aceitei Jesus, e agora eu sou crente, se Jesus vier eu vou, pode vir Jesus, que eu estou esperando o Senhor agora. Aí minha mãe disse assim, grande coisa, tu é crente agora? Eu sou. Se Jesus vier, pode vir com Jesus. Grande coisa. Eu disse, por que, mãe, grande coisa? Ela disse, porque eu também fui para a igreja, aceitei Jesus e estou esperando ele também. Não resista ao chamado de Deus. Você não chegou aqui por acaso, não. Deus não é Deus de acaso, não. Você sabia que você já é um milagre de Deus? Você sabia que você foi escolhido entre os milhares? Nós cantamos um hino, ou lemos um versículo, até agora me falha a memória, que fala do amado dos milhares, alguma coisa assim. Mas eu quero dizer uma coisa que não se admire, não. Você foi escolhido entre os milhares. Monarcos. Como assim? No processo de gestação, nós fomos escolhidos entre milhares e milhares. Você é um milagre. Você não é obra do acaso, não. Você não é obra do por acaso, não. Deus não é Deus de acaso, não. Você sabia que o sol está a uma distância da terra, e se ele tivesse 1 metro mais perto, a gente morria tudo queimado, e se ele tivesse 1 metro mais longe, a gente morria tudo de frio. Veja que as estrelas são milhares e milhares e milhares, e elas não se chocam. Os planetas ficam girando um perto do outro, um em volta do outro, não sei como, e todas as coisas funcionam perfeitamente, porque Deus não é Deus de acaso. Você não chegou aqui por acaso, você chegou porque o Espírito